Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Paternelli e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente tem minhas últimas leituras, ou melhor falando, o que eu li durante o mês de maio. Esse vídeo tá um pouco atrasado porque, pra quem não sabe, eu fiquei resfriada, fiquei sem voz. Então a gente tava aí meio que em off no canal, a gente teve até um vídeo meio mudo aí, só com músicas. Mas, enfim, estou melhor e agora a gente vai atualizar essas leituras, porque faz aí algum tempinho que já era para esse vídeo ter saído. Já quero dizer para ninguém aqui se cobrar, se lê muito, se lê pouco, porque eu crio conteúdo, então eu preciso estar sempre me atualizando nas leituras e normalmente eu tenho um ritmo mais rápido assim, de leitura, ainda que no mês de maio eu tenha realizado acho que 5 ou 6 leituras, uma delas ainda foi HQ, mas já quero reforçar aqui que não é para você se comparar. Se você lê um livro por mês, um livro a cada 3 meses, tá tudo bem. O mais importante é que você esteja aproveitando suas leituras e lendo livros que te agreguem de alguma forma. Se você acha que ele te agrega em entretenimento, se ele te agrega em conhecimento, isso que é importante. Você se comparar não só com as minhas leituras, mas também com as demais influenciadores, só vai te trazer frustração e você se cobrar para ler mais, às vezes vai te trazer leituras infelizes. Então, assim, realmente, gente, vamos respeitar o ritmo de leitura de cada um e tá tudo bem se você lê pouco, tá tudo bem se você lê muito. Sério, o importante é você estar feliz com o que você tá lendo. O primeiro livro que eu li foi Quando Te Vejo, e tem um vlog de leitura exclusivo pra ele aqui no canal, vou deixar nos cards. E assim, eu gostei muito desse livro. Eu fui assim tentando conter minhas expectativas, eu não tava com as expectativas altas, mas elas também não estavam baixas não. Como a Lana sempre fala muito bem, eu já tinha visto a Mel do Tea with Mel também falando muito bem. Eu tava ali com umas expectativas, eu tava tentando conter elas, porque a gente ir com muitas expectativas num livro, às vezes acaba nos decepcionando, mas não porque o livro é ruim, mas porque a gente esperava muito dele, então eu tentei me conter ali, mas esse livro me entregou mais do que eu esperava dele, eu realmente amei a leitura, ele foi favoritado, tem algumas marcações aqui, e nesse livro a gente vai ter a história do Joel, que ele consegue ver o futuro das pessoas que ele ama. Não necessariamente o futuro de coisas boas, mas também o futuro de coisas ruins. Então, se alguém vai sofrer um acidente, ele vê. Ele não vê acessos, tipo o lugar, a hora, a data, não. Ele tem, às vezes, alguma percepção, tipo, vai acontecer daqui 2 anos, vai acontecer amanhã. Às vezes ele tem acesso à informação de como vai acontecer, às vezes ele não tem. Então, assim, não é algo tão exato, mas ele sabe que as coisas vão acontecer. E quando ele tem ali a oportunidade, ele tenta modificar isso, então se é algo ruim que vai acontecer, ele tenta impedir que essa coisa ruim aconteça, e se é algo muito bom que vai acontecer, ele tenta fazer com que as coisas caminhem para que essa coisa dê certo e chegue naquele futuro. Só que qual o porém dessa história? O Joel, ele não quer se apaixonar por uma pessoa, tipo, romanticamente, porque ele sabe que ele vai ver o futuro dessa pessoa, da namorada, esposa, enfim. Então ele passa a vida dele ali tentando não se apaixonar. Porém, um dia ele conhece a Carrie, que trabalha numa cafeteria e é quase que um amor à primeira vista. Ele tenta fugir disso, eles vão desenvolvendo ali um laço, só que quando ele vê, já é tarde demais, ele está apaixonado. E assim, gente, isso livro tem tantas camadas, tem tanta coisa assim que eu poderia falar dele, só que eu acho que essa história, quanto menos você souber, melhor. É aquele livro para você ler com uma caixinha de lenços do lado, porque você vai se debulhar de tanto chorar, assim, sem brincadeira, eu chorei muito lendo esse livro, eu não esperava isso, mas eu li e chorei muito com ele. E realmente, assim, é uma história que nos traz muitos questionamentos sobre a vida e sobre como a gente opta aproveitar ela ou não. E recomendo demais essa leitura. E se você quiser adquirir esse livro ou qualquer outro que eu vou citar aqui, o link deles vão estar na descrição e vocês comprando pelo meu link eu recebo uma pequena comissão, que atualmente é a única forma de renda do canal. Então, se puderem comprar pelo meu link, não apenas livro, mas qualquer coisa na Amazon, vai me ajudar demais. Em seguida, é mais um livro que veio a ser conteúdo no canal, que é O Nome da Morte, que a gente acompanha aí a história do Júlio. Então, se você quiser saber mais detalhe, tanto do livro quanto do filme, porque eu faço um pequeno comparativo entre os dois, vai estar aqui no card. Mas basicamente aqui a gente vai ter acesso à história do Júlio. Foi um dos maiores matadores de aluguel que a gente tem conhecimento, né, do Brasil. Ele fez 502 vítimas, entre elas, sua maior parte homens, mas ele também já matou mulheres e crianças até. E nesse livro a gente vai ter acesso a como ele chegou nessa profissão, como isso afetou a vida dele, as relações familiares e profissionais também.
além de ter um pequeno acesso sobre o contexto histórico do Brasil da época, então como que eram as leis da época, como que ele nunca foi pego e como funcionava aí por trás dos bastidores essa vida que o Júlio levava. Depois eu li Philandolivan, acho que é assim que se pronuncia, com o clube de leituras da Alana do Mais Livros que Amigos. Se vocês quiserem participar, eu vou deixar o canal dela aqui nos cards, então vocês podem ir lá e ver o vídeo de apresentação do clube e também fazer parte desse clubinho. A gente lê de tudo nesse clube, então sempre rola uma votação ali com 3 livros e nesses 3 livros a gente escolhe qual que vai ler no mês. E eu digo a gente, porque é uma votação assim com todo mundo do grupo e tem até uma boca de urna ali, rola figurinha, rola uma mini guerra, mas é super gostosinho pra decidir qual é o livro do mês. E o Philandolivan me surpreendeu demais, porque eu não tava muito afim de ler ele, eu achei que eu não iria gostar, mas quando eu li, eu me apaixonei. A Philan é ali uma escritora de romances policiais, se eu não estou enganada. Então ela tá ali na cafeteria conversando com a sua agente, ela falando ali sobre corpos e como matou e como enterrou, e as pessoas que estão em volta dela entendem isso meio que errado. Acham que na verdade ela é uma matadora de aluguel. E uma dessas pessoas que escutam acaba ali deixando uma proposta para que ela trabalhe para essa mulher. A Philan tá ali passando por uma dificuldade financeira, ela acabou de passar por um divórcio também, e o pai das crianças não ajuda muito, a babá dela simplesmente desapareceu, então ela tá precisando sim desse dinheiro, ainda mais que ela tá tentando escrever um livro, mas ela não tá ali muito conseguindo ideias, ela tá meio que num bloqueio criativo, e também ela não tem tempo, né, pra escrever com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E daí ela meio que cogita essa ideia e resolve ir lá ver, só pra ver o que acontecia, quem era esse cara. E daí ela descobre algumas coisas bem ruins sobre esse cara. E a gente tem um plot twist. E, gente, que história divertida. Assim, não é aquele livro pra você ler, tipo, nossa, isso daqui ela seria pega, nossa, isso daqui tá errado. Porque não é a proposta do livro. É um livro mesmo para ser mais descontraído, para você se divertir. É bem sessão da tarde. A nossa protagonista e as pessoas desse livro, você fica olhando as coisas e fala, mano, ela facilmente seria pega por isso. Nossa, como que alguém aceita isso tão simples? Mas eu acho que é isso que faz o livro ser interessante e divertido mesmo. Foi ótimo, porque eu tava precisando de uma leitura descontraída no meio das leituras que eu estava fazendo. Então esse livro veio a calhar muito bem. Então, sem dúvidas, eu recomendo Philandolivan. Tem, eu acho que 4 volumes ou 3. Eu com certeza vou ler os outros, porque eu fiquei curiosa. A escrita dessa autora é simplesmente incrível. Ela faz diversos ganchos e nos deixa realmente envolvidos na história. Então, sem sombra de dúvidas, eu vou estar aí lendo o segundo para ver como que vai ser esse desenrolar. Não agora, porque eu tenho outras leituras para passar na frente, mas com certeza no futuro eu vou estar lendo. Depois eu ouvi o audiobook no Scribd de Antes que o Café Esfrie. Aliás, vou fazer aqui meu merchan, que se você quiser ouvir audiobooks ou ter acesso a outros e-books que não tem no Kindle Unlimited, tem o link aqui de inscrição do Scribd e vocês assinando pelo meu link, vocês ganham 60 dias gratuitos. Vocês podem testar esses dias e depois cancelar se vocês não quiserem mais. Eu amo demais os audiobooks que tem lá, porque tem muitos lançamentos. E eu peguei Antes que o Café Esfrie, porque tá todo mundo falando muito bem dele. Alguns contos eu não gostei tanto, outros eu gostei mais, mas no geral foi um livro muito legal, eu gostei muito da toda a premissa dele e das histórias que a gente tem acesso, geralmente histórias japonesas pelo que eu notei, pela minha experiência, tá, gente? Eu não li muitos livros japoneses, eu li, eu acho que 3 ou 4, foram bem poucos mesmo, mas eu sinto que eles sempre têm uma história assim, com significados, não é uma história que não vai a lugar nenhum. Normalmente eles têm um propósito ali por trás daquela obra. E esse livro, ele é muito bonito quando você termina de ler e começa a refletir sobre os contos que a gente tem acesso, sabe? O último conto em si me pegou muito, eu chorei com ele, mas eu sinto que eu me conectei muito mais com esse último, talvez por eu já ter me acostumado com o estilo de narrativa e já ter me apegado mais à história. Mas a sinopse desse livro aí, pra quem não conhece, é que tem uma cafeteria que uma mesa em específico você consegue voltar ao passado. Nesse passado você não pode sair dessa mesa e se você quiser se encontrar com alguém, você tem que torcer para que essa pessoa esteja no café nesse dia que você vai estar lá. Você pode ficar ali até o tempo do café esfriar. Se o café esfriar e você não voltar para o presente, você vai ficar preso ao passado para sempre, meio que uma forma fantasma, alguma coisa assim.
Eu não me recordo muito bem, porque eu li esse livro faz um bom tempinho. E eu não lembro especificamente as regras do café, porque eu me apeguei muito mais às histórias em si do que como funciona ao certo esse negócio de passado, presente e futuro. Mas é muito interessante, eu recomendo demais. É bem curtinho, rapidinho de ler. Eu só não ouvi ele todo em um dia, porque eu tava ali tentando ouvir um conto e depois outro dia outro conto. Então eu tava dando um tempo mesmo durante as leituras, tanto que eu também tava lendo o Conto de Monte Cristo. Então era um livro que tava me demandando mais tempo, então eu lia esses contos alternando com o Conto de Monte Cristo quando eu sentia que eu estava assim precisando de uma outra leitura. E daí mais um livrinho que tem conteúdo no canal, Green River Killer. Essa daqui na verdade é uma HQ e eu vou mostrar um pouquinho aqui dos desenhos pra vocês porque eu gostei bastante. A HQ da Darkseid, na verdade os livros da Darkseid são incríveis, a diagramação e tudo, é capa dura. E nessa HQ a gente vai ter a história de como foi a captura e os anos de investigação do Gary Ridgway, que é o Green River Killer. É uma HQ muito sensível, ela é muito mais focada no investigador e nas vítimas desse crime. Então é um lado que normalmente a gente não tem muito acesso, mas que eu acho muito importante a gente estar sempre reforçando e falando sobre. A forma que é abordada nessa HQ eu achei simplesmente incrível, você realmente simpatiza com o nosso investigador, você entende as dores dele e mais do que isso, você entende as dores dos familiares dessas vítimas. Aqui a gente tem um pouco de como foi a evolução da tecnologia, então de DNA, do surgimento de computadores, como isso ajudou na resolução do crime. A gente também tem a questão de como foi ali para o investigador passar tantos anos dentro de um caso, como que foi para a família dele, e como isso trouxe alguns traumas para ele, como isso afetou ele como ser humano, né? Porque muitas vezes a gente acaba achando que o investigador ele é um robô, que ele precisa resolver logo, que ele precisa estar 100% bem estavelmente, mas a verdade é que eles não estão 100% estáveis. Às vezes eles chegam em casa e tudo que eles querem fazer é destruir um cômodo da casa, de tanta energia acumulada ali. Então foi muito interessante, eu recomendo assim demais essa leitura. E bom, não vou mais me estender porque tem um vídeo só sobre ela. Fora esses livrinhos que eu falei aqui, eu li o Conde de Monte Cristo, que está sendo aí nossa leitura conjunta, e também li um pouquinho de Duna. Tô quase terminando Duna no momento que eu tô gravando esse vídeo, e assim, vou falar mais sobre eles quando eu finalizar a leitura, mas estão sendo duas leituras assim muito diferentes do que eu imaginava e que eu tô gostando bastante. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já quero pedir aqui para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e comentar qualquer coisa, se vocês leram um desses livros, se vocês ficaram interessados em ler alguns deles, se vocês têm alguma recomendação de livros, sintam-se à vontade, eu sempre estou lendo os comentários, pegando aí indicações de vocês e também respondendo, então pode deixar aí seu comentário que com certeza eu vou ler. E enfim, nos vemos no próximo vídeo.